Boa noite, tudo bem? Graça e paz do nosso Senhor. Nós estamos aqui mais um domingo, um culto de celebração em famílias. Aqui nós estamos uma família pequena, né? Nós temos aqui a equipe técnica, nós temos aqui o pessoal que está levando esse culto online aí para a sua residência. Mas na sua casa você está em família, no conforto do seu lar, só por mais um pouquinho, né? Só por mais um pouquinho, ainda obedecendo os decretos, ainda obedecendo também as ordens municipais. Nós estamos assim no culto online, mas você aí de casa vai sentir o poder, a graça de Deus, o amor de Deus, e você vai também poder aí, ó, já chama para onde você está, na sala? Chama para a sala a sua família, manda, compartilha aí no Facebook, tá vendo aquela setinha assim, ó? Compartilha, manda para tua linha de tempo, né? Vamos falar assim de forma portuguesa, né? Manda para sua linha de tempo, para que seus amigos possam ver e também assistir esse culto aqui ao Senhor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo... vamos ver aqui. A partir do versículo 9, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nessa noite, convidamos você para nós cultuarmos ao Senhor. Nesse momento agora, nós vamos entrar no momento do louvor, da adoração, e depois nós voltamos para a palavra. Boa noite, Deus abençoe, fica com a gente e daqui a pouco a gente volta. Vamos adorar o Senhor? Vamos lá então. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos
pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Como a corça suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. Como a corça suspira pelas águas, tenho sede de ti. Tenho sede de ti, eu tenho sede de ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Glória a Deus. Poderoso Deus, nós nessa noite, Deus, cada um em suas casas pela medida de segurança, ou talvez em seus trabalhos, ainda assim, ó Deus, nós te adoramos, exaltamos o teu santo nome, pois reconhecemos que só o Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Receba, Deus, receba, Pai, na nossa simplicidade, receba a adoração como incenso, suave as tuas narinas, como a tua palavra diz. Que os teus anjos, ó Pai, peguem agora, Senhor, teus anjos colham a adoração de cada um dos nossos irmãos que estão assistindo, ó Pai, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, Senhor, e eles levem diante de Ti essa adoração verdadeira, genuína, e o Senhor, ó Pai, se agrade, se alegre de nós. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, aleluia, porque só o Senhor é digno. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Sempre, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo aí, sempre confesse, sempre declare: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Senhor das nossas vidas,
Ele é o Senhor da tua casa, Ele é o Senhor das tuas finanças, Ele é o Senhor da tua alegria, Ele é o Senhor da tua saúde, Ele é o Senhor, sempre será. Só Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor e sempre será. Aleluia, louvado seja Deus, amém, louvado seja Deus. Quero aqui lembrar os irmãos que nós sempre falamos, os pastores instruem, nós temos essa instrução aí já há anos que nós temos essa prática lá em deixa eu ver aqui, 2 Coríntios, um pouquinho para trás, 2 Coríntios, capítulo 9. Segunda Coríntios capítulo 9, depois você pode ler com a sua família, versículos 6 você pode ler até o versículo 14, mas nós vamos ler o versículo 6. Segunda carta a Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz assim: e isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Todo domingo nós temos a oportunidade, por ser o primeiro dia da semana, nós temos a oportunidade de entregar no altar do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. E aí, como fazer isso? Nós estamos vindo domingo das 9 às 11, abrindo aqui ao prédio, obedecendo as medidas de segurança, mantendo o distanciamento de 2 metros, com a máscara, com álcool em gel disponibilizado aqui dentro da igreja, do prédio. E aí nós recolhemos então as contribuições. E se você ainda preferir, você pode também entregar através dos dados bancários, que aí então você vai receber para estar disponível. E aí você faz a transferência e mande o comprovante, por favor, para o e-mail também, que vai ser indicado, para que nós possamos estar dentro de todo e qualquer controle fiscal, desde o início do nosso trabalho como instituição religiosa, como igreja em Sumaré. Nós temos arquivados, e aí vai por um período arquivado para todo tipo de controle, qualquer fisco. Nós temos então registrado aqui dízimos, ofertas voluntárias, ofertas para missões que são destinadas às quartas-feiras nas células, e assim então é uma bênção da parte de Deus, amém? Eu encorajo você por esses dias também, mesmo nós ainda não estando juntos, né, não podendo estar em comunhão, mesmo ainda estando em isolamento, mas não deixe de colaborar, não deixe de contribuir, porém não por necessidade, não por tristeza ou necessidade, mas sim por alegria. Amém? Você reconhece que o Senhor te deu, foi Ele que colocou sobre as tuas mãos, porque muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Então não é pela força do nosso braço, pelo intelecto ou pela nossa inteligência, não, é porque o Senhor nos dá sabedoria, que o Senhor tem nos dado da sua graça, e nós temos então comido o melhor dessa terra e podemos devolver a parte que o Senhor pediu. Lá em Malaquias capítulo, você vai ver lá no capítulo 3, que o Senhor está orientando como deve proceder essa questão de dízimos e ofertas. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui uma coisa só para não... Malaquias fica logo antes de Mateus, né? Um antes de Mateus ali. Então no capítulo 3 você vai ver como que deve se proceder desde o Antigo Testamento. Capítulo 3 você vai ver lá, versículo 8 para frente, ele vai ensinar. E também no Novo Testamento você vê as referências que Paulo orientou as igrejas. Os apóstolos recebiam os seus pés e eles compartilhavam tudo em comum, de casa em casa, compartilhando pão, comunhão e suprindo a necessidade dos irmãos.
dessa mesma forma, nós temos aí o segundo domingo do mês, nós temos a ceia do Senhor e nós recebemos as cestas básicas das células que são entregues para os líderes e nós então entregamos no altar, consagramos e depois entregamos às famílias que precisam. Dessa forma, todos têm sido ajudados. Se você por esses dias está precisando, não tenha vergonha. Por favor, fale para a gente poder então ajudar, porque nós somos uma família, nós somos uma igreja. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Então, nós vamos passar agora a palavra. E antes, eu quero agradecer aqui a confiança do pastor Marcelo, da pastora Selma, por estar aqui, podendo compartilhar essa palavra. Meu nome é Ricardo, meu sobrenome é Crispolini. Eu vim de São Paulo para a cidade de Nova Odessa com meus pais com 3 anos e está fazendo aí aproximadamente 5 anos que eu estou morando aqui na região do Picerno e ao todo aí mais de 10 anos aqui em Sumaré, para a glória de Deus, podendo servir aqui na Igreja Monte Gileade. Quero agradecer a cada um da equipe técnica, os meninos aqui, o William, o Fernando, a equipe técnica que está também lá em cima na mesa de som. Agradecer também por esse empenho, a Luana, produtora, fotógrafa também que está aqui. E também eu quero agradecer, queridos, porque em nome dos pastores, inclusive em nome do pastor Marcelo, que falou agora há pouco, quando estava para vir para cá, nós estamos desde segunda-feira desmontando o prédio do Guaíra. Eu queria até, se fosse possível, nós mostrássemos foto, mas ainda não é possível, né, chegar nesse ponto. Mas eu queria muito mostrar fotos de como está e vídeos do salão. Vamos dispor aí nas redes sociais, depois durante a semana. O prédio do Guaíra, que nós chamamos de Núcleo Bordon, será desativado, já está sendo. Nós vamos devolver por respeito a esse período de quarentena, essa pandemia e também por respeito às finanças, né? Nós precisamos entender aí o que está acontecendo, o mover de Deus. Então nós vamos concentrar agora todos os trabalhos aqui no Bela Vista, onde nós estamos, e o prédio do Guaíra está para ser entregue no dia 17 de junho. Então quero agradecer a todos os homens que se dedicaram desde segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ontem, sábado à tarde, tinham homens lá trabalhando, desmontando todas as coisas. Se você quiser passar por lá para ver, também fique à vontade. Nós estamos lá das 9 da manhã até Deus sabe o horário de ir embora. Nós tivemos dias que saímos de lá meia-noite e esses homens estavam lá trabalhando para entregar aquele prédio. Louvado seja a vida desses homens aí. Eu agradeço muito ao Senhor. Obrigado em nome de Jesus pelos pastores e toda a igreja. Bom, e não é para você ficar triste não, tá bom? É um tempo, é uma direção e nós estamos aí buscando esse impulso para ir mais longe. Aí todo o trabalho social ele vai ser realizado aqui, os materiais, tudo que tinha lá no Guaíra está sendo trazido aqui para o prédio Bela Vista. Agora nós vamos então terminar lá embaixo, no espaço das crianças. Nós temos um ônibus disponível para a sociedade, para toda a região aqui do Picerno. Se for necessário, amanhã ou depois, após a pandemia, a gente compra um segundo ônibus e nós vamos então fazer parte dessa grande comissão que é ganhar as pessoas para Jesus, cuidar delas até o momento que o Senhor então nos buscar e nós sermos levados. E delícia, hein? Não vejo a hora desse dia aí. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos lá então. Quero falar com vocês essa noite. Deixa eu ver aqui se tem algum recado, né? Como nós estamos usando de tecnologia, então às vezes vem um recado. Vamos lá. Eu quero falar sobre o tema dessa noite, se você quiser anotar, é salvos pela graça. Salvos pela graça. Esses dias de quarentena, de pandemia,
as pessoas estão um pouquinho, parece que sem norte. Eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas perguntando: Ricardo, é o fim do mundo? É o fim dos tempos? Será que nós estamos vivendo o Apocalipse? Eu quero muito preparar para sábado. Espero que seja com todos aqui, mas nós estamos preparando a parte 2 e 3 dos estudos de Apocalipse e vai acontecer logo logo. Espero que esteja já fora da quarentena aí desse tempo de pandemia. Mas nós vamos falar nessa noite especificamente sobre como ser salvo. Como que é ser salvo, né? Eu me lembro quando eu tinha 19 anos, 18 anos, eu perguntava pro meu pai assim: pai, para onde eu vou depois de eu morrer? Meu pai falava assim: não sei, você que deve saber. Eu falava: mas não sei, pai, para onde que eu vou? Era uma coisa tão louca, eu era desesperado para saber isso daí, porque eu tinha medo de ir pro inferno, né? Aprontava, era ruim, pensa no menininho ruim. Misericórdia. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Aí, o que acontece? Eu perguntava para ele constantemente, que eu tinha pesadelos, tinha vários sonhos ruins, sonhos que estavam lá no inferno já. E eu perguntava, e meu pai, o Arnaldo, falava assim: não sei, vamos perguntar para um padre. Nós vamos perguntar para um padre, para saber onde que eu iria depois da morte. Olha, queridos. Mas com todo o respeito do universo, eu não tive resposta. Você acredita que eu não tive resposta? Eu tive a seguinte resposta, a resposta foi assim: olha, seja bom, pratique boas obras, faça o bem para as pessoas, ame o próximo, arrecada alimentos, ajuda aqueles que precisam, e aí Deus vai ver que você é bom e você pode ser salvo. Mas para mim era pouco, eu ficava pensando: não é possível, será que é isso? E eu li a Bíblia, mas eu não tinha um entendimento da palavra do Senhor. E eu creio que essa pergunta, quando eu estava separando essa palavra para hoje, por mais que para alguns seja leite, sabe, para alguns seja leitinho, uma coisa assim, sabe, simples tal, para outros eu creio que vai ser um baita do alimento, porque tem muitas pessoas, querido, que estão preocupadas: mas se eu pegar o corona, e se eu morrer, para onde eu vou? Porque de uma certa forma, né, tem pessoas que têm medo da morte. Mas é tão gostoso, porque quando você sabe da verdade, você para com esse medo. Hoje, para nós, né, aqui, todos nós estamos aqui, viver é Cristo, morrer é lucro. Como que você pode entender isso se não for pela graça de Deus? Sabe o que? Primeiro, para começar, né? Salvos pela graça. Mas o que é a graça? Irmão, irmã, você que está ouvindo aí, a graça de Deus é um favor que eu e você não merece. É isso. Resumidamente falando, a graça é um favor imerecido. Eu e você não merecemos a graça de Deus, mas ainda assim, pelo amor dele, pela sua criação, que nós somos criaturas de Deus, então ele deu a nós a sua graça. E a graça de Deus, ela nos favorece. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Somos salvos pela graça, a gente já vai ler isso já. Eu amo esses versículos. Mas você precisa entender o que é isso, senão você apenas lê. Agora, quando você entende o que é isso, olha, pode ser coronavírus, pode ser câncer, pode ser o que for. Eu não desejo que você tenha, também não quero ter. Porque também todas as doenças é uma questão psicológica, né? Mas quando nós somos afrontados com algo, você vai entender como lidar com isso. Você vai entender como você pensar diferente, pensar acima da circunstância. Sabe como? Vamos lá. A graça é um favor que você não merece, mas pelo amor, o amor de Deus, ele entregou Jesus Cristo. Pensa, o único filho que ele tinha, ele entregou Jesus Cristo. Jesus Cristo
é a graça de Deus, é a resposta da graça de Deus. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, todos aqueles que agora exercitam fé sobre essa morte e ressurreição de Jesus, recebem a graça de Deus, recebem esse favor imerecido da parte do Senhor e passa a ter a salvação. Uau, mas isso daí é uma loucura, porque o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu perguntava isso, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O meu pai falava assim, o Arnaldo, mas não é só isso não, tem que fazer alguma coisa. Olha, o que nós podemos fazer para ser salvo? Nada, exceto uma coisa. Humanamente falando, não são obras, não são caridades, não são boas ações que vai te salvar. O que salva a cada pessoa no planeta Terra, o que salva cada um de nós é a fé. A fé, ela nos leva a crer, a ter a certeza, a ter a convicção que nós sairemos desse corpo e vamos encontrar com Deus. Por quê? O que garante essa fé? A graça. Consegue entender isso? É tão maravilhoso, não é? É tão maravilhoso isso. É um presente de Deus, querido. Você imagina um presente, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Se eu desse para você aqui, ó, falasse, olha, esse controle você pode, aqui você vai controlar tudo. O que você quiser, pensa, aperta o botão e vai aparecer. O que você quiser está aqui nesse controle, ok? Pensa alguma coisa, use o controle e vai acontecer. Você imagina isso? Esse controle tem o poder em suas mãos do que você quiser vier a acontecer. É isso, querido. Deus está dando a nós uma coisa poderosa, um controle chamado fé. E ele vem sustentado pela graça. Ele é um presente da parte de Deus. Não, o preço foi a vida de Jesus Cristo. O preço que depois meu pai entendeu e desceu até as águas. Glória a Deus por isso, e está crente até hoje. A gente bate uns papos até diferentes. Eu até choro de escutar o meu pai com 73 anos falando de Jesus. Ele chama de Senhor. Ele fala, se o Senhor quiser. Meu Deus, olha o poder da fé. E aí nós recebemos esse presente, nós recebemos, e sabe o que a graça faz? Ela nos dá uma força para suportarmos os dias maus, para entendermos as situações, as circunstâncias que acontecem na vida. Ela nos alimenta de dentro para fora, a ponto do que acontece aqui fora não interfere lá dentro. Por isso que nós somos felizes, somos alegres. Queridos, a graça, ela faz com que a esperança encha o teu coração. E aí, você não mais vai perguntar, o que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Porque se morrermos, seremos salvos pela graça de Deus. Olha, a palavra do Senhor diz assim, ó, João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo, querido, Jesus Cristo, você consegue imaginar isso? A divindade soberana de Deus, o Filho de Deus, entrou num corpo humano e veio viver entre nós. O Espírito Santo está falando aqui agora no meu coração que tem pessoas que estão sendo abertamente agora. Olha, eu estou escutando aqui, o Espírito Santo está falando comigo. Ó. Tem pessoas que estão com a mente sendo abertas agora. Amém. Então, o Espírito Santo está trabalhando aqui no seu coração. Jesus Cristo, ele veio em forma humana. E aí então ele habitou entre nós. E ele era o unigênito
que depois se tornou primogênito. Por quê? Porque o mesmo capítulo de João, capítulo 1, nos versículos 11, 12, 13, vai dizer que todos que receberam Jesus foram feitos, olha, presta atenção, o poder da palavra, foram feitos filhos de Deus. Eu amo essa palavra. Se eu puder, eu prego ela, o Brasil e o mundo inteiro, só esses versículos. Fomos feitos filhos de Deus. Através do quê? De receber Jesus. Como? Pela fé, crendo que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, crendo que aquela cruz era minha. O Ricardo era para estar morto na cruz, o Ricardo era para merecer as chicotadas, o Ricardo era para ser humilhado. Como o Ricardo não tem condições de fazer isso, Jesus fez. Ele fez. E aí o que aconteceu? O Filho, o unigênito de Deus, feito de graça, cheio de graça e de verdade, ele habitou entre nós. Aleluia! Em Romanos 3:24 diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ó, justificados gratuitamente. O que é justificados gratuitamente, querido? Imagina que eu e você estamos diante de um tribunal e eu e você estamos sendo acusados, não injustamente, acusados por razão mesmo. Eu e você erramos, estamos diante de um tribunal. Aí vem um advogado diante do juiz e consegue absolver as nossas causas. Como? Pagando por nós. Pagando por nós. E aí, o que ele fez? Bateu o martelo, justificou Ricardo livre. Ricardo, cédulas que nos prendiam foram tiradas. São muitos versículos, não daria aqui para ficar falando, mas depois nós podemos passar aí pelas redes sociais. Justificados pela graça de Deus, através da redenção de Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo. Isso pela graça. Mais uma vez aqui, ó, pela graça de Deus. Entenda isso em nome de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Vamos lá? Efésios capítulo 2, esse eu gostaria que você acompanhasse. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz assim, ó: porque pela graça, vocês são salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Você lembra lá atrás que eu estava falando? Você faz obras e obras e obras e obras e obras. Por quê? Porque você foi salvo. Porque você recebeu a salvação. Porque você entendeu a graça de Deus. Então aí você faz obras, mas não para ser salvo. Porque para ser salvo demanda de ter fé, acreditar na graça de Deus, acreditar no poder de Deus, em nome de Jesus. Versículo 10, olha, recebe esse versículo aí como pedra preciosa para a sua vida. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmão, por que existe o trabalho de igreja? Por que existe o trabalho assistencial? Por que existe um trabalho que alguém sempre tem que se dedicar, viver em santidade, orar por outros, chorar por outros, pedir para que outros se libertem? Por quê? Porque nós somos salvos pela graça de Deus, e a graça de Deus nos comove a ponto de nós agora vivermos por outros e não mais por nós mesmos. Agora nós tomamos a cruz e estamos vivendo por outros, para que agrade ao Senhor pelo que Ele fez por nós, e ainda não pagaremos tamanho sacrifício que Ele fez, mas nós entendemos que estamos participando da graça de Deus. Uau, não sei você, mas estou arrepiado aqui, porque a graça de Deus, ela é poderosa. Segunda carta a Timóteo, eu anotei aqui, está aqui
reservadinho. Se você quiser ouvir, ouve. Depois você pode pegar a live de novo, volta, anota. O legal de live é isso, né? Tá conversando agora há pouco com o William. Após voltarmos todos o culto normal, nós vamos continuar fazendo live com Facebook, com YouTube, onde for possível nós vamos continuar, para que você possa voltar o vídeo, para que você possa anotar os versículos, meditar na palavra. Vamos lá, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. O que pode deixar você forte? O que pode manter você de pé por esses dias de pandemia, coronavírus, Covid-19, e sei lá que tipo de praga, de peste perniciosa que está passando pelo mundo? Pode ser que venham outras, sim, porque a Bíblia diz que os finais dos tempos não vai ser fácil, mas o que vai nos manter firmes? O que vai nos manter fortes? A graça de Deus. Mas como, Ricardo? Como que eu vou conseguir a graça de Deus? Como que eu vou conseguir essa graça que você está falando aí? Como que eu vou conseguir essa graça de Deus? A graça de Deus, querido. Olha, Tito 2:11 diz assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2:11. Sabe quem é a graça de Deus? Você já conseguiu entender quem é a graça de Deus? Já caiu a ficha? A graça de Deus é o próprio Senhor Jesus. Como que nós vamos manter então firmes nesses dias? Estando aos pés de Jesus Cristo, estando prostrados a Jesus Cristo, prostrados fisicamente, prostrados espiritualmente pelo coração. Aonde quer que nós estejamos, precisamos estar colados em Jesus, precisamos estar falando com Jesus Cristo. Como, Ricardo? Porque eu não vejo Ele através do Espírito Santo, através do nosso melhor amigo, do Consolador, aquele que foi enviado para nós após a morte e ressurreição de Jesus. Quando deu 50 dias, 40 ele ficou com os discípulos, depois ele subiu aos céus. Quando completou 50 dias, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. E a profecia de Joel, capítulo 2, versículos 26, 27, 28 se cumpriu, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Qual carne? Todo aquele que crê no sacrifício de Jesus. Irmão, presta atenção numa coisa. Agora eu vou te falar de todo o coração. Presta atenção. Eu só entendo um pouco mais isso porque eu tenho 2 meninos. Quando eu era solteiro, eu entendia do amor de Deus? Entendia. Quando eu era solteiro, eu entendia quando falava da graça de Deus? Entendia. Mas eu não compreendia como eu compreendo agora. E eu vou usar esse exemplo aqui, me permita. 2 meninos. Qualquer pessoa que agrada meus meninos, o primeiro foi o Samuel. Depois de 3 anos veio, 3 anos aí aproximadamente, veio Pedro. Quando eu tinha só o Samuel, qualquer pessoa, quando a gente chegava na igreja, pegava no colo, dava beijinhos nele, dava um presente para ele, que o pai e a mãe ficam mais bobo do que a criança de receber. E eu chegava em casa com aquilo, vendo o amor e o carinho das pessoas, dos irmãos, dos amigos, dos familiares, pela nossa criança, aquilo enchia o nosso coração, nos deixava mais felizes. Nós vimos a graça de Deus até ali, de termos o primeiro menino. Depois veio o segundo, não mudou, a história foi a mesma, as pessoas abraçaram, amaram, até hoje é assim. Você imagina se eu falasse essa história diferente? Eu tivesse o primeiro menino, e eu chegasse com meus irmãos em Cristo, familiares, amigos, e ninguém olhasse para o meu menino, ninguém ligasse para minha criança, ninguém quisesse pegar no colo, ninguém quisesse dar um presente. Imagina se nós necessitássemos, humanamente falando, e nada tivéssemos por parte de ninguém.
como que seria o meu coração como pai? Como que seria o coração da minha esposa como mãe? Você já sabe a resposta. Nós sentiríamos um desprezo por parte geral. Do mesmo jeito, quando viesse o segundo, que aí nós paramos aí por aí, se fosse a mesma coisa. E nós estamos dizendo agora, eu vou falar de Jesus e vou falar da igreja. Quando nós entendemos que Deus deu o seu Filho por nós na cruz, reconhecemos esse sacrifício e pegamos esse sacrifício para nós como uma verdade total, e entendemos que somos salvos por conta de Jesus, por tudo que Ele passou, sabe, pela morte que Ele teve, sabe, todas as chicotadas que Ele recebeu, por todo o derramamento de sangue que Ele teve na cruz, pelo desprezo que Ele teve das pessoas. Quando nós cremos em tudo isso e falamos obrigado, Deus, porque o Senhor mandou o teu Filho para nós, o Senhor mandou o teu Filho para ser o meu substituto, nós agradamos o coração do Pai. Aí ativa a fé, ela nos salva. E quando você entende isso e passa a viver com um grupo de pessoas problemáticas, às vezes imperfeitas, pessoas às vezes imaturas, pessoas às vezes que não correspondem o teu intelecto, não corresponde o teu grau financeiro, não corresponde a sua realidade social, mas são pessoas que também estão buscando essa salvação, são pessoas que também estão exercendo a mesma fé, que a Bíblia, emana da Bíblia essa fé, são pessoas que estão buscando o mesmo norte, queridos. E quando você ama esses pequenos, quando você ama essas pessoas, servindo eles, sabe, servindo eles, você agrada o coração de Jesus, porque Jesus falou, aquele que quiser ser o maior, que sirva, que sirva, que seja servo, que seja o menor. Assim você agrada o coração de Jesus, você reconhece o sacrifício dele na cruz e agrada o coração do Pai. É por isso que Jesus veio à cruz, morreu, ressuscitou, é por isso que Deus o mandou, é por isso que ele constituiu a igreja, porque se o homem por si próprio, se ele não tivesse a igreja, a instituição religiosa, o contexto, pessoas, para que ele então se nivelasse ao caráter de Cristo, possivelmente muitos perderiam a salvação, porque haja visto que a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, a fé seria abandonada, daria ouvidos a espíritos malignos, e a graça era como se pegássemos o controle que foi dado por Deus e jogássemos fora, anulássemos a graça. Tem como? Não é possível, mas a partir da decisão pessoal, muitos têm feito isso. Infelizmente, segunda carta a Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: mas ele me disse, sabe, quando Paulo, queridos, Paulo era um camarada tão inteligente, um camarada tão guerreiro, foi andando por várias cidades, levando o evangelho de Jesus Cristo, compartilhando da doutrina dos apóstolos, até mesmo brigando por algumas falácias que estavam se espalhando. Lá em Gálatas você vê Paulo discutindo de uma forma legal, né? Não de uma forma imprópria, mas Paulo fala, olha, a graça está sobre vocês, cuidado para vocês não ficarem vivendo a lei, porque Jesus Cristo, ele é a graça, nós somos gentios, vocês são gentios, vocês estão vivendo agora pela graça. Se quiser viver pela lei, tem que viver como um todo, senão anula a graça. Olha isso. E aí em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo diz assim: mas ele me disse, minha graça
é suficiente, ou minha graça te basta a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Paulo agora vai dizendo, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ou seja, Paulo entendeu, por mais que Paulo tinha suas limitações, por mais que Paulo tinha suas vontades, por mais que Paulo tinha todo o seu jeito forte, uma personalidade forte, Paulo entendeu que tudo que ele tinha era Cristo. O nível de propriedade de Paulo chamava-se Cristo. A medida de Paulo era Jesus Cristo. Ele não tinha nada mais que isso como valor. Uma certa vez ele diz assim, olha, o que eu conheço eu considero como esterco. Esterco. Eu considero como nada. Agora, depois, quando ele trata de reino de Deus, Jesus Cristo, ele tem como tudo. Ele tem como absoluto. E aí ele diz, ele reconhece que a graça de Deus basta para ele, que a graça de Deus é suficiente para ele, e ele diz, então eu vou me alegrar, nessa graça eu vou me alegrar, nessa graça eu vou pegar com que as minhas fraquezas estejam nessa graça, e aí o poder de Cristo vai repousar sobre mim. Então, querida, em nome de Jesus, como vencer esses dias maus? Se renda aos pés de Jesus Cristo, se renda aos pés do Senhor. Começamos lendo aqui no início do culto, Filipenses capítulo 2, leia versículo 5, 6, 7, 8, 9, 10, leia e você vai entender. Um único Senhor, que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Não tem mais outros senhores por aí. É Jesus Cristo, é o Senhor. Mas e Deus? É o Senhor. E o Espírito Santo? É o Senhor. Ué, como assim? São os três, são o Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É mistério, é fé, é poder. E logo, logo nós vamos estar todos lá com Ele. Vamos subir todos, vamos estar lá com Ele. Aí você vai ver que loucura. Você vai ver que coisa maravilhosa de estar lá em cima nos céus. De estar lá na bodas, na festa do Cordeiro. Tudo foi preparado, tudo já está lá. Oh meu Deus, que coisa deliciosa. E quem ficar aqui embaixo, infelizmente, está na roça. Está na roça. Quem menosprezou a graça, quem desprezou a graça, quem desprezou o Filho de Deus, quem desprezou a igreja de Cristo, quem desprezou os pastores, os profetas, os mestres, os evangelistas, quem desprezou a grande comissão, quem desprezou o reino de Deus, não subirá, não vai subir, vai ficar e vai ser ruim, porque vai ser ruim. Eu nem vou falar porque não dá tempo, mas vai ser ruim. Não queira ficar, meu irmão, minha irmã. Hoje você que está vendo essa live, ou você que vai mandar para alguém depois, você que está terminando agora essa live, está terminando já, eu quero dizer para você, renda-se a Jesus Cristo. Renda-se a Jesus Cristo, receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Olha, eu falei Senhor e Salvador, receba, salvos pela graça. Isso não vem de nós, para que nós não gloriemos, para que a gente não ache que a gente é o cara, que você não ache que você é a mulher, e sim, pela graça de Deus. Então renda-se a Jesus Cristo, vamos adorar o Senhor. E logo então nós oramos em nome de Jesus, aí na sua casa, que você possa fechar os seus olhos e adorar o Senhor em nome de Jesus.
anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Poderoso anseia por ti. Aleluia. Sim, Deus. A palavra do Senhor diz em Hebreus 4,16: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém, queridos? Hebreus 4,16. Olha, eu e você podemos nos aproximar de Deus. O trono está te esperando pela fé, através de Jesus Cristo, através da graça. A graça é um favor que você não merece, eu não mereço, e recebemos. E a misericórdia? A misericórdia é aquilo que você merece, é aquilo que eu mereço, e nós não recebemos, porque o amor de Deus chega antes. Então, aproxime-se do trono, aproxime-se de Deus, e alcançaremos misericórdia, e encontraremos ajuda nos momentos de necessidade. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe sua parentela, Deus abençoe seus negócios, Deus abençoe teu trabalho. Se você foi mandado embora, alegre-se se você foi promovido, promovida. Se você tem um trabalho próprio, uma empresa, você não vai falir. Você não vai falir, você não fechará. Se o Senhor te der a direção e você fechar, é para algo novo da parte dele. Senhor Todo-Poderoso, pela tua graça e misericórdia, está cuidando de cada um de nós. Lembre-se, todo aquele que é de Jesus Cristo é salvo pela graça, e somos agora herdeiros, co-herdeiros de tudo que Jesus conquistou na cruz. Toma posse da cura, da graça, do amor, do poder de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Querido, ore pelos nossos pastores, ore pelos líderes da igreja, ore pela igreja do Senhor, contribua, ajuda, em nome de Jesus. Essa semana nós vamos estar lá no prédio do Bordão. Se você quiser passar por lá, não esqueça da máscara, não esqueça do álcool em gel, amém, queridos? Mas nós vamos estar lá tomando todo o cuidado. Acima de tudo isso, a fé, ela é poderosa e vai nos livrar desses dias maus. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Obrigado a todos, obrigado por você ter assistido aí, participado dessa live até agora. Deus abençoe todos que estão aqui, colaborando e servindo para a glória de Deus. Deus abençoe e até mais.